A gente segue com a BTV especial pelos 160 anos de aniversário de Caruaru. Almir Villanova continua no Alto do Moura ao vivo. Almir, que é um conhecedor aí da nossa história. O que é que você vai contar agora pra gente, hein, Almir? Olha só, queridíssima Renata Torres, é aquela história, né? A gente circula pela cidade e de vez em quando a gente encontra algumas estátuas, alguns monumentos, alguns bustos. E de vez em quando a gente tem uma certa curiosidade, né? Mas nem sempre dá tempo de parar para olhar a plaquinha e tudo mais. Por exemplo, quando a gente fala em estátua, aquela ali, ó. Quem passa aqui no Alto do Moura, né, se depara com essa representação do mestre Vitalino, do jeitinho que ele gostava de moldar as peças de barro. Sentado no chão, não é, sempre sorridente, como o seu Severino Vitalino, que é filho dele, o faz até hoje. Temos aí um bom exemplo de um monumento, né? Então, a gente vai fazer aí um curto-circuito pelas ruas centrais de Caruaru para identificar quais são aqueles símbolos que colaboraram para o desenvolvimento econômico-cultural, também intelectual da cidade, por meio dessa reportagem aí da Amanda Dantas. Vamos ver? Em meio ao corre-corre do dia a dia, ao trânsito, muitas vezes quem passa pela Avenida Rio Branco, uma das mais movimentadas do centro de Caruaru, não percebe esse busto que está no canteiro. Rapaz, não sei eu não, senhora, sei não. Não sei não. Ele foi um deputado, né? O busto retrata o rosto de Henrique Pinto. Ele foi jornalista, deputado e prefeito de Caruaru 2 vezes. O monumento está bem em frente ao Palácio do Bispo. A escolha do lugar não foi por acaso. O prédio foi sede do governo municipal até o fim dos anos 50. Essa foto mostra quando na construção havia apenas um andar. Henrique Pinto construiu em 1922 o 2º andar. Ele, como um homem já visionário na política, ele quis dar a Caruaru essa identidade, Amanda, de que a política teria que ser abrigada dentro de um espaço grandioso, né? Um palácio no interior do estado. No início da mesma rua, outro busto de uma figura importante para a história de Caruaru. Esse é Antônio Freire de Carvalho, o Vigário Freire, também conhecido na época como Vigarinho. Ele teve uma atuação tão marcante que virou nome de rua. Na casa onde ele morou, hoje funciona uma loja de eletrodomésticos. Mas na parede há uma placa falando dos 52 anos que ele foi vigário em Caruaru. Um homem que ficou marcado pela importância religiosa e social. Estava sempre presente, sempre junto às pessoas de menor condição, às pessoas que adoeciam, né? E aí ele juntava donativos, ele juntava com uns amigos dinheiro, comprava remédios para essas pessoas. Então, além da identidade religiosa, né, ele como um sacerdote da Igreja Católica, se destaca também esse trabalho social que ele fez ao longo de meio século, né? Os bustos e estátuas estão tão ligados à história de Caruaru que o Marco Zero, lugar onde a cidade nasceu, não poderia deixar de tê-los. Aqui, 2 figuras ilustres da história de Caruaru ganharam homenagens. Essa estátua imponente é uma representação de José Rodrigues de Jesus, o fundador de Caruaru. Veio aqui para a cidade com 21 anos, né, e ele não só formata a identidade religiosa, já que ele constrói a capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, mas ele também recebeu o título de mandante da província. E esse mandante da província, Amanda, dava a ele o direito de ser também o capitão, ou seja, a autoridade máxima, né, da região na Fazenda Caruru. O monumento foi inaugurado pelo ex-prefeito Cizenando Guilherme de Azevedo em 18 de maio de 1957, data em que foi comemorado o centenário de Caruaru. A confecção dessa estátua teve um fato curioso. Ele foi encomendado a um escultor chamado Bibiano Silva, lá de Recife, e no dia não ficou pronto, então houve quase um vexame da sociedade na época, porque queríamos exatamente o busto do nosso fundador da cidade, José Rodrigues de Jesus. Mas, passado o susto, está aí, né, o busto agora completando 60 anos como obra artística de Caruaru. E na base do monumento, uma outra estátua chama a atenção. Ela faz uma homenagem à Ana Joaquina, que foi a primeira professora aqui de Caruaru. E algumas pessoas entendem também que é uma homenagem, por ser uma figura feminina, a também uma professora, a professora Sinhazinha, né, que foi a primeira professora do nosso querido bairro do Salgado. Bem perto do Marco Zero, essa pracinha no centro da cidade se chama Coronel João Guilherme. O nome vem desse busto. O coronel foi prefeito de Caruaru por 3 vezes e eleito senador da província.
O político teve uma gestão marcante, de acordo com os historiadores. Ele trouxe algumas coisas que Caruaru até então não tinha, né? Ele implantou o primeiro posto de saúde pública para atender a população mais carente. Ele iniciou a construção do açougue público, né, que a gente conhece popularmente a Rua do Sapateiro. Ele criou a primeira biblioteca aqui em Caruaru e durante 30 anos ele comandou a nossa política. Em cada recanto das ruas centrais, fragmentos da memória de Caruaru, porque cada busto e cada monumento também consegue recontar histórias e guardar a passagem do tempo. É preciso que nós conheçamos a história para entender o presente e a partir daí nós projetarmos o futuro. Que as escolas tragam para cá os seus alunos para que a gente tenha oportunidade de não só mostrar aos alunos o valor deles como personagens da história, mas também são obras de arte. Então a gente soma várias coisas no momento lúdico para a educação.